Boa tarde, sétimo ano. Vamos dar início à nossa correção na página 197. Já peguem o material para poder acompanhar. Página 197, ok? Primeira questão é a questão 11, tá? Ele pede para vocês escreverem cada um dos números a seguir na sua forma decimal e na sua forma fracionária. Aí no item A, a gente tem 2/5. Aí a gente escreve 2/5 na forma fracionária, fica 2 no numerador e 5 no denominador. E depois a gente vai escrever esses 2/5 na forma decimal. Escrever ele na forma decimal, você pode optar por fazer de duas maneiras. Ou encontrando uma fração equivalente de base 10, ou fazendo a divisão e encontrando assim o número na forma decimal. Eu fiz encontrando a fração equivalente de base 10, ok? Então, peguei 2/5 e multipliquei o numerador e o denominador por 2. Aí, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Então, ficou 4 décimos. Aí, na forma decimal, aí escrito 0,4, 4 décimos, ok? No item B, eu tenho 189 centésimos. Então, fica 189 no numerador e 100 no denominador. Forma fracionária, ok. Forma decimal, fica 1,89 ou, né, 1 inteiro e 89 centésimos. No item C, 3 dozeavos. Então, fica 3 no numerador e 12 no denominador. Forma fracionária, ok. Vamos para a forma decimal. Essa aí eu optei por fazer a divisão, tá? Então, peguei 3 dividido por 12. Como 3 é menor que 12, não dava para realizar a divisão. Então, o que a gente fez? Acrescentou o 0 do lado do 3, tá? Ou seja, a gente acrescentou o 0 aí no dividendo e colocou o 0, no quociente, ok? Então, ficou 30 dividido por 12. Dá por 2, né? Então, 2 vezes 12, 24. 24 para 30 sobra 6. 6 não divide 12. Então, a gente acrescenta um 0 aí na frente do 6 no resto, né? Então, fica 60 dividido por 12, que dá por 5. 5 vezes 12, 60, resto 0. Então, a sua forma decimal é 25 centésimos, ok? Forma decimal, 25 centésimos. E o item D, 41 milésimo. Então, 41 na sua forma fracionária, 41 no numerador e 1000 no denominador. Colocando na forma decimal, fica 0,041, ou seja, 41 milésimos, ok? O item é 9 oitavos. Então, na sua forma fracionária, fica 9 no numerador e 8 no denominador, tá? E aí, a gente faz a divisãozinha para encontrar a forma decimal. Então, fica 9 dividido por 8. Então, dá por 1, 1 vezes 8. 8, sobra 1. 1 não divide 8, então a gente coloca um 0 no resto e coloca a vírgula no quociente. Então, dá por 1 novamente. Então, fica 10 dividido por 8, que dá por 1. Aí, 1 vezes 8, 8. 8 para 10 sobra 2. 2 não divide 8, então a gente acrescenta 0 ao resto. Então, agora fica 20 dividido por 8, que dá por 2. 2 vezes 8, 16. 16 para 20, 4, né? 4 não divide 8, então a gente acrescenta o 0 do ladinho do 4. Então, fica 40 dividido por 8, que dá por 5. 5 vezes 8, 40, resto 0. Então, na forma decimal, fica 1 inteiro e 125 milésimos. E o item F, 17 25 avos. Então, fica 17 no numerador e 25 no denominador para sua forma fracionária. Na forma decimal, você pode optar ou por estar dividindo ou por estar tornando o número com uma base 10, né? No caso, uma fração
que tenha como base 10, então eu optei por fazer a multiplicação por 4, aí 17 e encontrar a fração equivalente, 17 vezes 4, 68, e 25 vezes 4, 100, então ficou 68 sobre 100, ou seja, 68 centésimos, ok? A próxima questão é a questão 12. Ele dá uma sequência de fichas com números e ele pede para a gente colocar nos números que aparecem nessa ficha em ordem crescente, utilizando entre eles o símbolo menor que. Lembrando que a forma crescente é do menor para o maior, ok? Aí, no caso, vocês com certeza devem ter feito, se foi necessário, as divisões necessárias, né, onde tinha fração, para escrevê-los em seguida na ordem correta. Nós temos aí as fichas 2 inteiros e 1 meio, 1 quarto, 1 inteiro e 1 décimo, 2 inteiros e 1 milésimo, 17 décimos e 47 centésimos. Quem vai ser o menor aí, gente? Ó, 1 quarto é 25 centésimos. Então, 1 quarto vai ser o menor deles aí. Então, vai ficar 1 quarto menor que. Quem é o próximo? 47 centésimos. Menor que 1 inteiro e 1 décimo. Menor que 17 décimos. É a mesma coisa que 1 inteiro e 7 décimos. Ok? Então, 17 décimos. Depois, 2 inteiros e 1 milésimo. E depois, por último, 2 inteiros e 1 meio. Ok? Em questão 13, ela é um probleminha, né? Que envolve porcentagens. Em um grupo de mulheres, de 150 mulheres, 40% dessas mulheres têm filhos. Então, eu tenho um grupo com 150 mulheres, 40% dessas 150 mulheres, elas têm filhos, seja eles do sexo masculino ou do sexo feminino. Dessas 40% que tem filhos, 35% tem filhos do sexo masculino, ok? Então, item A. Quantas mulheres desse grupo têm filhos do sexo masculino? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a porcentagem ou o número de mulher, né? A porcentagem a gente já tem. O número de mulheres que têm filhos. Ou seja, aí representado em porcentagem, eu tenho que 40% dessas mulheres têm filhos. Vamos ver quantas mulheres têm filhos e depois a gente descobre, dentro dessas mulheres que têm filhos, quantas têm filhos do sexo masculino, ok? Então, vai ficar o quê? 40% de 150, que é a porcentagem que tem filhos. Então, 40%, colocando em forma de porcentagem, é 40, em forma fracionária, de forma de porcentagem para forma fracionária, é 40 sobre 100, 40 centésimos. A gente substitui por vezes, 150. Você completa com umzinho aí embaixo, porque a gente sabe que tem, né? Para não ficar o espacinho vazio. Então, fica 40 vezes 150. Cancelei o zero do 40 com o zero do 100. Tá? Quem fez direto vai dar 6.000 em cima e vai dar 100 embaixo, tá? Eu fiz simplificando para ficar melhor. Então, ficou 600 dividido por 10. 600 dividido por 10 é 60. Isso quer dizer que 60, dentro desse grupo de 150 mulheres, 60 mulheres têm filhos. Filhos do sexo feminino e filhos do sexo masculino. Agora eu quero encontrar a porcentagem dos filhos do sexo masculino, né? Então, eu vou pegar o quê? A porcentagem é 35%. Então, 35% de 60, que é a quantidade de mulheres que têm filhos, tá? Então, escrevendo na forma fracionária, fica 35 sobre 100 vezes, né, 60. Então, 35 vezes 60, 2.100. 100 vezes 1, 100. Então, fazendo a divisão de 2.100 para 100, eu fiz só cancelar os zeros, não sei como é que vocês fizeram. Vocês podem também voltar 2 casas decimais, aplicando as regrinhas de divisão de potências de números na base 10, né? Então, fica 21. Então, desse grupo, 21 mulheres têm filhos do sexo masculino, ok? Aí, o item
B. Escreva na forma decimal a porcentagem de mulheres que têm filho do sexo masculino em relação ao todo do grupo. Então, o todo do grupo, gente, é quem? Os 40%, que é todas as mulheres que têm filhos, independente do sexo ser feminino ou masculino. Então, fica 40 sobre 100 vezes, né, a porcentagem de mulheres que têm filhos do sexo masculino, que é 35 sobre 100. Então, fazendo a multiplicação, 40 vezes 35, 1.400. 100 vezes 100, 10.000. Então, colocando em forma de decimal, eu vou voltar 4 casas decimais, que eu fico com 14 centésimos, ok? A questão 14, gente, ela é pessoal, né? Vou pedir para vocês observarem a imagem que estava ao lado e elaborar um problema envolvendo a multiplicação de frações, tá? Então, eu não lembro se eu falei para vocês não fazerem ela. Era para mim ter colocado lá, mas eu não lembro se eu falei para vocês não fazerem. Então, se você fez, tudo bem. Se você não fez, não tem problema, tá? Ok? Ela eu não vou fazer a correção por ela ser pessoal, tá?